que o Senhor nos concede de no início da semana, para que possamos aprender de Ti, para que possamos apresentar ao Senhor tudo aquilo que traz ansiedade, angústia ao nosso coração e descansar na paz que o Senhor nos concede, que excede o entendimento, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, em especial da irmã Rita, do irmão Comum, do irmão Reginho, que eles dêem um bom testemunho, Senhor, aqui nessa localidade. O Senhor nos colocou aqui toda segunda, Senhor. O Senhor tem uma missão para cada um de nós, e que nós possamos cumprir cabalmente o nosso ministério, Senhor. Nós temos visto muitas pessoas falarem que gostam de evangelizar, mas nós estamos aqui em um evangelismo, e esses que dizem que gostam de evangelizar muitas vezes nem aparecem nem ajudam. Que contrassenso, Senhor. Mas que o nosso foco esteja em Ti, naquilo que o Senhor tem para nós e no privilégio que nós temos de nos oferecer por Ti. Que privilégio, Senhor, podemos entregar a vida que o Senhor nos deu nas Tuas mãos, pois entendemos que o Senhor administrará muito melhor a nossa vida do que nós mesmos. Entendemos que os Teus maravilhosos conselhos para nós são lâmpada que iluminam o nosso caminho, Senhor. E que nessa noite tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir. Que a Tua palavra, Senhor, nos santifique ainda mais para Ti, evidenciando para todos que o Senhor habita em nós. Nós somos Teus e o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Não é por acaso, irmãos, que a gente está falando sobre o preço da verdade. Então, hoje, antes de começar o estudo, a gente já foi provado. Será que vai ter o estudo? Será que não vai? Estamos aqui pela graça de Deus. Está tudo ocorrendo bem pela graça de Deus. Deus é bom. A nossa fé que é pequena. Então, o capítulo 7 foi onde nós paramos ontem. E nós estamos vendo aqui, só para que a gente possa recapitular, o que é que está acontecendo. Estevão está passando por um processo muito parecido com o que levou Jesus à morte. Então, se a gente pegar lá o final do Evangelho de Lucas, né, todos os 4 evangelhos trazem a narrativa da prisão e do julgamento do Senhor. Nós percebemos que foram testemunhas falsas que falaram de Jesus. E aqui, mais uma vez, também acontece isso com Estevão. Pessoas, judeus de outras localidades, ao verem Estevão pregando nas ruas de Jerusalém, ficaram tão incomodados com a ousadia com que Deus usava aquele jovem, que compraram, pagaram testemunhas para falarem mentiras diante das autoridades, com o propósito de trazer algum tipo de condenação, algum tipo de dano para a vida de Estevão. Então Estevão é levado até o Sinédrio, que é onde se julgava, né, os crimes contra a lei dos judeus. E a defesa de Estevão é o que nós vamos ler aqui no capítulo 7. E o que está acontecendo? Foi o que eu expliquei para vocês ontem, estou só relembrando. Estevão está sendo acusado de blasfêmia contra o templo e de blasfemar contra a lei de Moisés. Por quê? Porque Estevão pregava a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para uma pessoa que não entende o que Estevão está falando, então parece que Estevão está falando contra o templo. Não, Estevão não estava falando contra o templo. Estevão está justamente dizendo: o templo cumpriu o seu papel. O papel do templo sempre foi limitado pelo tempo. Não confunda templo com templo. Então, é por isso que Estevão vai dizer: olha como foi a história do nosso povo. Quando Deus chamou Abraão, nem se pensava em fazer templo.
Então, durante muito tempo, o povo de Deus cultuou a Deus sem a existência de um templo para cultuar Ele. E Deus manteve a sua aliança com esse povo. Então, o que Estevão quer mostrar é justamente que há uma incoerência. Aqueles que diziam conhecer a lei não a conheciam tão bem quanto pensavam. Como os saduceus que foram questionar Jesus, querer colocar Jesus à prova usando uma lei chamada de levirato. É uma lei que está lá no Antigo Testamento justamente para poder fazer com que a família, o nome de uma família não fosse esquecido. Então, quando um homem morria sem deixar herdeiro, o seu irmão tinha uma relação com a sua mulher e esse filho que nascia, ele era creditado como o herdeiro do irmão morto. Então, eles usam essa lei de Deus, que fala justamente para o crescimento, né, da população, para questionar Jesus. Vem cá, Jesus, e como é isso? Está escrito na lei que é desse jeito, mas se uma mulher, o marido morre, outro morre, e de maneira que ela se casa com os 7 irmãos, e lá no céu ela vai ser esposa de quem? Então, tem até eu falei para vocês, né, um programa interdenominacional chamado Casados para Sempre. Um programa, uma espécie de... Não, é um ministério evangélico, isso, que vai, eles chamam assim, interdenominacional, porque vai para a igreja batista, pentecostal, né, e eles vão levando determinados princípios para um casamento durar para sempre, né. Essas pessoas não prestaram atenção no que Jesus disse. O casamento é até que a morte os separe. E Jesus então diz para os saduceus que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A mesma coisa aqui é o que está acontecendo com Estevão. Essas pessoas que acusam Estevão, eles se dizem extremamente conhecedores da lei, a ponto de julgar as demais pessoas que infringiam a lei, mas eles não percebiam que eles eram, de fato, os principais infratores da lei. Porque aquele que é a palavra veio ao mundo e o que foi que eles fizeram? Mataram. Então, os principais infratores eram aqueles que estavam querendo julgar Estevão. Então, é preciso que a gente tome cuidado para que isso não aconteça com a gente. A gente estava até conversando informalmente antes de começar o culto sobre isso. Para a gente não acontecer com a gente, de escolhermos um determinado pecado e colocarmos esse pecado como o pior de todos. Não tem isso, pecado é pecado. E a nossa luta não é contra um pecado específico, a nossa luta é contra o pecado. Então, a gente como cristão não levanta bandeiras, o nosso único estandarte é Cristo. Por isso é muito perigoso quando movimentos que surgem em igrejas evangélicas começam a lutar por determinadas bandeiras sociais e etc., né? Esse não é o nosso papel. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos servindo mais aos propósitos do mundo do que aos propósitos de Deus. Porque é como os apóstolos disseram: quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. Esse propósito que era dos apóstolos é o propósito também principal da igreja. Então, a igreja que nós vivemos é uma igreja apostólica. Em que sentido? Nós vivemos debaixo da doutrina dos apóstolos, como a igreja lá surgiu em Atos. Então, nós também temos a oração e a palavra como o principal em tudo aquilo que fazemos na igreja. As demais coisas são secundárias. Então, aqui agora, Estevão, que servia as mesas, ele está agora pregando. De que forma? Ele está sendo coagido a fazer isso. Mais uma vez, aqui se cumpre uma profecia que Jesus disse: olha, vocês serão levados a autoridades, a juízes, a reis, que os reis antigamente eles costumavam, né, julgar também causas.
Então vocês serão levados, não se preocupem, o Espírito Santo vai estar com vocês, ele concederá sabedoria a vocês, para que vocês falem como devem falar. E é o que está acontecendo aqui com Estevão. Então, Estevão começa o seu sermão fazendo uma referência a Abraão, foi o que a gente falou ontem. Versículo 8, eu vou retomar o versículo 8, tá bom? Para a gente não perder tanto tempo assim. Então ele deu a aliança da circuncisão, a gente falou sobre isso ontem, mas eu pego do 8 aqui para a gente fazer uma conexão com o que a gente vai falar hoje. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou o 8º dia. Isaque procedeu Jacó e deixa os 12 patriarcas. E você percebe que há toda uma narrativa que ela não está aqui, que é o nascimento de Ismael, a questão de que Isaque demora muito mais tempo para nascer. Então tudo isso, né, o próprio pedido de Deus, né, que não é um pedido, é uma ordem, mas quando Deus diz: olha, Abraão, eu quero ver se você de fato me adora, como tem que me adorar, traz o teu filho que você ama, Isaque, e você vai sacrificar ele. Então tudo isso aqui está subentendido. Então quando se fala de Abraão para um judeu, ele sabe de tudo isso, ele tem que saber. Então Estevão está pregando para judeus, por isso que a gente tem que entender que determinadas coisas aqui não são faladas, não porque não sejam importantes, mas porque essas pessoas têm conhecimento desses fatos. Então aqui ele continua e diz, versículo 9: os patriarcas invejosos de José. E ontem eu falei do pecado de inveja que ninguém tem, não é isso mesmo? Porque quem tinha já se arrependeu e agora está lutando contra, não vai ter mais. Aleluia! Glória a Deus. Então aqui, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Deus está com a gente, irmãos. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Essa é a força que motiva o cristão. A certeza de que ele está debaixo da mão de Deus. Por isso que é tão importante para a gente entender o que está acontecendo, entender se aquele problema que eu estou enfrentando, se as dificuldades que estão chegando até mim, se fazem parte do plano de Deus para a glória do nome dele e edificação do seu corpo, ou se de fato é o contrário, né? Se aqueles problemas são algo que está trazendo vergonha ao nome do Senhor. Porque se a mão do Senhor está sobre nós, nós não temos problema algum. Então, os patriarcas fizeram isso, mas o Senhor estava com ele. Versículo 10: e o livrou de todas as suas, de todas, não de algumas. O cristão também, ele é livre de todas as suas aflições. Tem uma frasezinha que eu gosto de falar, tem muito tempo que eu não falo. O sofrimento é necessário, mas a dor é opcional. Então, passar por determinados momentos de adversidade na vida do cristão é necessário. O cristão cresce nesses momentos, o relacionamento com Cristo, ele é aproximado nesses momentos, a gente tem uma intimidade maior com o nosso Salvador nesses momentos de sofrimento, mas a dor é opcional. Em que sentido? Há uma promessa para aqueles que estão sofrendo da maneira certa: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, se a gente busca o Senhor no sofrimento, a gente tem esse consolo. Então a dor é opcional. A dor é opcional para aqueles que se mantêm obstinados em não buscar o Senhor, mesmo em momentos de dor. Como a gente vai ver, por exemplo, em Apocalipse. Em Apocalipse, quanto mais as coisas vão ficando ruim para o mundo, né? Quanto mais a ira de Deus é derramada, mais as pessoas do mundo ficam com raiva de Deus. Eles não se arrependem. Pelo contrário, eles blasfemam ainda mais contra o Senhor. Então, para nós como cristãos, é importante que a gente entenda isso. Por exemplo, o caso de Jonas. Quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? Irmãos,
Não precisa um ventre do peixe. Quem já ficou preso no elevador? Mas isso não é de Deus, não. Ficar preso no elevador, tudo escuro, então. Você não sabe se vai faltar oxigênio, se não vai. Se você for claustrofóbico como eu, então é pior ainda. Mas ele ficou no ventre de um peixe. Irmãos, você acha que o ventre do peixe é cheiroso? Vocês já foram no mercado do peixe, viram como é que limpa peixe? Como é cheiroso as entranhas do peixe? Ele ficou dentro da barriga do peixe. E o que é impressionante é que a obstinação dele foi tão grande que ele precisou de 3 dias para orar. Irmão, se eu ficar 30 segundos no elevador, acho que não precisa nem tanto. 3 segundos no elevador preso, ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mas perceba como ele precisou daqueles 3 dias. Então você está precisando disso? Em nome de Jesus que não, irmão. Então quando a gente é confrontado com determinadas coisas, quão bom que o nosso arrependimento seja o mais breve possível. Ó Senhor, pequei, me perdoa, Senhor. Então quando a gente fala que o sofrimento é necessário e a dor é opcional, é nesse sentido. O cristão, ele não precisa sofrer sozinho. Nós temos o nosso Senhor que está sempre conosco. Então aqui é isso que a gente percebe na vida de José. A vida de José foi uma vida muito difícil. Você acha que é fácil para uma pessoa que foi criada como ele, o favorito do seu pai, fez até uma capa para ele especial, ensinou uma série de coisas para ele, e depois de repente ele agora é escravo? Você acha que foi fácil para ele se tornar um prisioneiro injustiçado por conta de uma mulher perversa? Então todas essas coisas aconteceram com José, mas ele não se tornou perverso, como foram perversos aqueles que fizeram maldade contra ele. Então a mão do Senhor está sobre nós, diz muito mais acerca de como permanece o nosso interior do que o que acontece no nosso exterior, irmãos. Porque o que acontece no exterior, a gente lê a Bíblia, a gente sabe, a maldade vai se multiplicar e o amor de quase todos vai se esfriar. E a pergunta é, como é que está o nosso nessa equação? A gente é desse que o amor está se esfriando, ou esses poucos que diz, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos? Então a narrativa de Estevão é nessa direção, de mostrar na vida de José que Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria. Quem é cheio de graça e de sabedoria no início do capítulo 6? Estevão. Olha o que está escrito aqui no capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então perceba que é o Espírito do Senhor, sempre foi, sempre será, agindo no seu povo, para que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus seja realizada por meio dos seus. Então aqui ele continua, livrou de todas as suas aflições, versículo 10, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. E aqui todos vocês sabem da história, como José interpreta o sonho, e o próprio Faraó pergunta a José, e aí, eu faço o quê? E José então dá a sugestão, encontre uma pessoa que possa administrar os recursos que virão desses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez, aquela sobra dos 7 anos de fartura possa suprir os 7 anos de escassez. Aí Faraó disse, não tem ninguém melhor do que você para fazer isso. Colocou ele então nessa função. Então é isso que acontece com José. Ele é administrador das finanças do Egito. Então aqui, versículo 11, sobreveio porém fome em todo o Egito. E a gente percebe, irmãos, aqui
se cumprindo de certa forma a parábola do filho pródigo, que Jesus só ia contar milhares de anos depois. Quem é o filho pródigo? São 10, né? Porque Benjamim, o mais novo, não tinha nada a ver com isso. Foram os 10 irmãos mais velhos de Jacó que fizeram toda aquela maldade com ele. Mas tiveram propósito, mas eles se arrependeram. Pelo menos a Bíblia deixa transparecer isso. Eles, em determinado momento, olham para José e dizem: a gente fez o mal contra você, perdoa a gente. E José perdoa eles e diz: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou mal em bênção. Então eles se reconciliam, inclusive vão morar em uma determinada região do Egito, e lá eles continuam a criar gado, né, que era a atividade, né, deles, de sustento. Então aqui sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. E eu acho interessante, não foi assim que aconteceu com o filho pródigo naquela parábola? Então, de repente teve fome naquela cidade que ele estava. Isso pode acontecer com a gente, irmãos. O lugar que a gente se sentia mais seguro, mais tranquilo, pode ser, de repente, de uma hora para outra, se tornar um lugar de medos e insegurança. Por quê? Porque não é um local que tem que deixar a gente seguro. A nossa segurança tem que estar no Senhor. O Salmo 127 deixa isso tão claro: em vão vigia o sentinela, se Deus não guarda a cidade. Então o cristão precisa ter a sua segurança no Senhor e não naquilo que os seus olhos veem. Então aqui ele diz, versículo 10: livrou todas as suas aflições, livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constitui governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Canaã era justamente a terra da promessa, onde estava habitando Jacó e os seus filhos. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimento. Não foi assim que eles se encontram com José? Eles vão até o Egito, sabendo que no Egito tinha trigo, e aí eles levam, né, dinheiro para poder comprar mantimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó e seu pai e toda a sua parentela. Mais uma vez, olha que coisa, parentela. Como é que começa o chamado de Abraão? Sai do meio da tua parentela. Agora não, agora é o contrário. Agora José traz a parentela. Então perceba que há um momento específico na nossa vida para cada coisa. Você vai ver que tem momentos que Saulo, que é o apóstolo Paulo, ele permanece, ele é preso, ele é açoitado. Tem outros momentos que Paulo foge, como foi o caso dele desceu no cesto naquele cesto que botaram ali na cidade de Damasco, né? E os irmãos organizaram a fuga dele. Então tudo vai depender da vontade de Deus, do direcionamento de Deus. A própria história do Senhor Jesus, você percebe que os pais do Senhor levam até Belém por conta do recenseamento, né? Eles não imaginavam que Maria ia ter filho lá, mas Deus já sabia. Mas teve uma hora que o próprio Senhor disse para José que era para fugir para o Egito, e ele foi para lá. Então a questão é direcionamento. A própria aqui o livro de Atos vai nos mostrar que vai existir um período de grande expansão na igreja quando aumenta a perseguição em Jerusalém e os cristãos começam a sair de Jerusalém, indo para outras cidades, e para onde eles iam, eles levavam o evangelho. É assim que o evangelho chega, por exemplo, em Samaria, né? Com esse diácono aqui, que depois torna, né, Filipe, o evangelista, ele foi um dos 7 diáconos. Então aqui é importante essa conexão com Deus, essa ligação com Deus, para que a gente entenda o que Ele quer da gente em cada momento específico. Porque a nossa vida, irmãos, não é algo engessado.
Tem determinados princípios que a gente já sabe, mas tem determinadas escolhas diárias que cada um de nós vamos ter que fazer, que vão ser fruto de oração. E aí, Senhor, é para eu fazer isso? Porque a palavra do Senhor nem diz para eu fazer, nem diz para eu não fazer. Então eu preciso de quê? De um direcionamento. Eu não preciso de estratégia, porque quem tem estratégia é o diabo. Eu não vou fazer uma escolha porque eu quero ter sucesso, porque isso é uma péssima escolha. Então eu preciso de um direcionamento de Deus. Por isso que é tão importante a oração, a gente saber o que fazer em cada momento específico da nossa vida. Nós já fomos perdidos, mas o Senhor nos achou. Então agora não estamos mais perdidos, sabemos para onde estamos indo. Então aqui, versículo 14. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. E por que 75 quando tem outra passagem que diz 70? Porque aqui 75 vem da versão grega chamada de Septuaginta, que já conta aqui os descendentes dos dois filhos de Jacó, dos dois filhos de José, perdão, né? Então, cada um deles tem um filho e um deles, inclusive, tem um neto também. Então, há um acréscimo de mais 5 pessoas na linhagem aqui. José mandou chamar Jacó, seu pai, toda a sua parentela, 75 pessoas. Por que esse número é significativo, irmãos? Porque 400 anos vão se passar e essas 75 pessoas vão se tornar em quase 3 milhões de pessoas. Os judeus vão se multiplicar muito lá na terra do Egito, a ponto de Faraó ficar com receio. É assim que começa o livro de Êxodo, uma espécie de reunião, né, de Faraó, né, que já não era mais o mesmo, já tinha mudado muito, né, a liderança no Egito, e esse novo Faraó já não se lembrava, né, da família de José. É assim que começa Êxodo, e a discussão é, vem cá, esses judeus, eles se multiplicam muito. Outro dia eles eram 75, agora eles são milhões, daqui a pouco eles vão nos dominar. E aí que vem aquela ideia de dizer, mata o homem. Se nascer mulher, deixa a mulher viver, mas se nascer homem, mata. Então, é assim que acontece. A mesma coisa, irmãos, acontece na igreja. Na igreja, a fúria do inimigo é contra os irmãos que são fecundos. Contra aquelas pessoas improdutivas não tem fúria nenhuma. Então a gente conhece pessoas que não acrescentam absolutamente nada na igreja, pelo contrário. Há alguma fúria do diabo na vida dessas pessoas? Não. Há inclusive uma alegria do diabo na vida dessas pessoas de estarem na igreja, não ser igreja e não somente não ajudar, como atrapalhar. Mas se a gente se propõe a ser ramos frutíferos, é claro que o inimigo vai ficar furioso e vai tentar impedir de alguma forma. Então, quando a gente faz essa conexão do Antigo Testamento com a prática do Novo, nós aprendemos isso. O inimigo não gosta do que Deus gosta, e o contrário também. Deus não fica feliz com o que deixa feliz o diabo, como está escrito em Tiago. Você é amigo do mundo? Quem gosta? O diabo. E Deus? Deus não gosta. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, é preciso que a gente tenha esses princípios, eles precisam estar firmes na nossa mente, para que as nossas escolhas sejam feitas sempre levando em consideração esses fatos que estão bem claros na Bíblia. Versículo 15. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele também nossos pais, e foram transportados para Siquém, postos no sepulcro de Abraão, que ali Abraão comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Vocês sabem dessa história também. Mesmo sepulcro que Abraão comprou para enterrar sua esposa, foi um sepulcro que ele também foi enterrado, os patriarcas. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, a promessa que Deus jurou a Abraão, como foi o chamado lá, olhe,
Deus chama Abraão, Abraão ainda não tinha nem filho. Então você vai ter filho e sua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas do céu. Abraão, sabe que coisa maravilhosa? Calma, eles vão ficar escravos. Mas eles vão ficar escravos, vão 400 anos de escravidão. Rapaz, é meu, mas eu vou libertar eles. Então, olha como é o relacionamento de Deus com a gente. É um caminho, irmãos. É um caminho. Para que a nossa confiança se estreite, é necessário passarmos por todo tipo de tribulação. Como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Perceba, é a mesma coisa. A igreja se multiplica no mundo. A igreja está no mundo, a gente não está flutuando. Tem alguém flutuando aqui? Se tiver, a gente vai expulsar esse demônio. E a gente não foi feito para flutuar, né? Mas a gente está pisando no mundo, mas a gente não pertence mais a ele. E a ideia de pertencer é: o mundo não é mais o nosso dono. Quem é o nosso dono agora? É Jesus. Jesus é o nosso dominus, né? É aquele que tem o domínio sobre nós. Antes era o mundo, nós nem sabíamos. Nós achávamos que éramos livres, quando na verdade éramos escravos do mundo e do pecado. Mas fomos libertados pelo Senhor e transportados para o seu reino de glória. Então tudo que Estevão está contando aqui é para mostrar essa conexão que existe entre tudo o que aconteceu com o povo no Antigo Testamento e o que acontece com a gente no Novo Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 de Coríntios e diz: olha, aquilo que os nossos antepassados vivenciaram são um exemplo para todos nós em relação à vida que nós temos que ter como cristãos. Então, como porém, versículo 17, se aproximasse o tempo da promessa. A gente vai ter live hoje? Vai ter live? Vai ter live. Como porém se aproximasse o tempo da promessa de Deus, que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem, para essa sociedade que a gente vive hoje. A sociedade, ela não força a gente abertamente a não ter filhos, mas ela nos impõe determinados valores que a gente diz assim: não posso ter filho. Primeiro que a sociedade diz: você já fez os cálculos de quanto custa o filho por ano? Aí a pessoa vai para o papel e diz: rapaz, é mais do que eu ganho. Se eu tiver filho hoje, eu vou ficar em déficit. Então a sociedade vai impondo determinadas coisas para a gente, vai dizer para a gente: se você tiver filho, você vai perder a sua liberdade. Nunca mais você vai poder fazer o que você quiser. Irmãos, a gente nunca pôde. Então, as mulheres, se tiver filho, você vai perder a sua beleza estética, né? Os homens, se tiver filho, você vai ter determinadas obrigações. E aí a pessoa diz: não quero ter mais, não quero ter. Então, continua hoje em dia a mesma ação do mal, só que ele usa outras ferramentas. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia, José, e ele obrigou a fazerem isso. Versículo 20: por esse tempo nasceu Moisés. Olha que coisa linda. As pessoas enjeitavam seus filhos, mas tinha quem não enjeitasse. Como era o nome deles? Joquebede e Anrão. Eram os pais de José. Arão é o irmão, né? Então Anrão é o pai de Moisés, isso mesmo, perdão. E Joquebede é a mãe, né? Miriam é a irmãzinha pequenininha, principalmente você viu o desenho. Então, olha que coisa bonita. É assim também hoje, irmãos. A maioria das pessoas que são evangélicas
estão nem aí para o Evangelho, são uma vergonha para o Evangelho, mas tem alguns poucos que querem a mensagem da cruz, que querem viver o Evangelho da graça de Deus, que estão como você e como eu, esperando o dia que a gente vai se encontrar com Jesus e o dia que vai durar para sempre, que não vai haver choro, nem dor, nem morte, porque já as primeiras coisas se passaram. Então, sempre foi assim. A maioria demanda. A maioria mantém um relacionamento equivocado com Deus. Quando eu falo a maioria do povo de Deus, infelizmente. Mas existem aqueles que o próprio Deus reserva para si. Inclusive é essa a linguagem que tanto o apóstolo Paulo usa, como o próprio Deus quando fala com Elias, lá no Antigo Testamento. Então aqui, versículo 20, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Eu acho bonito, ele era formoso aos olhos de Deus. E é importante a gente entender essa expressão, porque a gente tem uma ideia de beleza tão feia. Eu particularmente, tenho ficado cada vez mais enojado com essa ideia de beleza nos dias atuais. Então, a pessoa tem que ter um cabelo desse jeito, o olho tem que ser daquele, o corpo tem que ser assim. Por quê? Quem é que impõe esses parâmetros? É a sociedade. Nós não somos mais do mundo. Então é preciso que a gente se liberte dessas amarras que ainda nos aprisionam. Então aqui, ele era formoso aos olhos de Deus. Por que eu estou falando isso também? Porque se você é formoso aos olhos de Deus, o mundo também vai perceber isso. É como uma luz. O que a luz faz? Ilumina. A pessoa pode nem gostar da luz, mas quando ela passa por um lugar que tem luz, ela sabe que tem o quê? Luz. É como o cheiro de um feijão bem feito. Então, a pessoa acabou de fazer o feijão, botou carne, botou pé de porco, botou tudo quanto é coisa que é, que dá gordura. E que o cheiro, folha de louro, não tem esse negócio? Tem. Então botou tudo. E abriu a janela, aí sai aquele aroma assim, Tem gente que chega vai, você não desenha animado. Então, você sente o cheiro. Você pode até dizer assim, rapaz, eu não como muito feijão, mas esse está bem feito. Então, é como o cristão. As pessoas, no caso de Estevão, essas pessoas apedrejaram ele, mas tiveram antes que ver o rosto dele como de um anjo. Eles viram. Então, como cristãos, a gente tem que levar Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Então, aqui ele diz, versículo 20, por esse tempo nasceu Moisés, formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seus pais. E aqui já é um milagre, irmão. Porque pode ter certeza que esses 3 meses foram meses em que os pais sofreram intensamente. Porque você já experimentou esconder uma criança? Irmão, criança chora. Bebezinho então, bebezinho tem cólica. Bebezinho chora quando está na hora de fazer, quando está na hora de comer, quando está na hora de fazer caca. Tudo ele chora. E a história conta, tem um livro, Carta aos Hebreus, um livro Hebreus de um escritor judeu chamado Flávio José, que ele fala que uma das estratégias dos soldados de Faraó era pegar outras crianças recém-nascidas e beliscar elas para elas saírem chorando pela rua, porque se uma criança ouvir uma criança chorando, o que ela faz? Ela chora também. Você imagina isso? 3 meses escondendo ele. Então, como é difícil, irmãos, ser cristão, continua sendo. Mas aqui a gente percebe que tem determinadas coisas que a gente não vai conseguir fazer. Por exemplo, Joquebede e Amram, por mais que eles amassem Moisés,
eles não conseguiriam protegê-lo. Só quem poderia proteger Moisés era Deus. Então eles confiam em Deus. Eles não fazem como os outros, que entregavam os seus filhos para os soldados, e os soldados então jogavam no rio, e o rio, esse rio Nilo até hoje é cheio de crocodilo, viu? Então, não, ele disse: se alguém vai entregar o meu filho, vai ser eu. E ela é muito bonita, essa narrativa, porque o mesmo material que foi feita a arca lá na época de Noé é a expressão que fala aqui da arca que foi feita pela mamãe e pelo papai de Moisés. Inclusive colocou também betume para poder não afundar, e colocou ele lá e disse ao Senhor: agora é contigo. Então, como cristãos, a gente tem que fazer isso também. Lembra do que a gente estudou ontem? Que está trazendo angústia e aflição para a gente faz o quê? A gente guarda. Se guardar, a gente explode. A gente tem que entregar ao Senhor, e a gente tem que descansar nele. Então foi isso que a mamãe dele com o papai fizeram. Quando foi exposto a filha, a gente já sabe como foi, né? Ele foi colocado no rio, e o rio acabou levando ele para um local onde a filha de Faraó estava tomando banho. Olha a providência de Deus, foi na hora que ela estava tomando banho, né? Então ela teve afeição por aquele menino, mesmo sabendo que ele era do povo hebreu. A filha de Faraó recolheu e o criou como seu próprio filho. O próprio nome Moisés significa tirado da água. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. E olha que coisa bonita isso. Mas por mais que Moisés fosse capacitado na ciência do Egito, que a gente podia dizer assim, Moisés era uma pessoa que tinha todos os diplomas e todo o preparo do ponto de vista acadêmico, mas ele precisou 40 anos no deserto de Midian para pegar tudo aquilo que aprendeu no mundo e jogar no lixo e vir de volta para Deus vazio. Às vezes tem que acontecer assim com a gente. Tem pessoas que às vezes chegam na igreja e, vamos imaginar, né? São pessoas que são habilidosas em administrar coisas. Pastor, a igreja precisa de uma administração melhor. Vamos fazer isso e aquilo. Eu digo, aqui não. Porque a igreja não é empresa. Você pode ser um ótimo administrador de empresas, mas a igreja não é empresa. Então, na igreja, os nossos parâmetros são outros. Tudo que a gente aprende lá fora, não é para ficar lá fora não, irmão. É para ficar no lixo. Porque a gente é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Inclusive, no nosso ambiente de trabalho, a partir do momento que a gente se tornou cristão, os nossos problemas não são mais resolvidos com a nossa experiência no mundo. Porque senão a gente não é mais crente. Olha como é diferente, né? Infelizmente, muitos não têm esse tipo de atitude nos dias atuais. Então aqui, já concluindo que a gente tem a live, né? É uma exigência do bairro que tem essa live, inclusive por isso que pararam o som, né? Não, vai ter a live e a gente vai deixar, né, pregar um pouquinho. Moisés, versículo 23, quando completou 40 anos, e a vida de Moisés se divide em 3 ciclos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos fugindo do Egito, 40 anos libertando o povo de Deus e levando em direção à terra prometida. Então, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos. E olha como é perigoso, eu vou concluir aqui nessa passagem, se Deus permitir. Como é perigoso, é o que a gente vai ver aqui em Moisés, fazer a coisa certa na maneira errada e no tempo errado. Então, às vezes a pessoa chega na igreja e diz, eu quero muito evangelizar. Que bênção, mas você já conhece o evangelho? Você sabe o que significa o evangelho? Você sabe o que é pecado?
Você sabe o que é arrependimento, o que é fé? Você sabe o que significa o sacrifício de Cristo na cruz? Então você ainda precisa aprender, se você não sabe dessas coisas. Porque talvez nem você mesmo seja evangélico ainda, se os principais pontos da sua fé você não domina. Então, é preciso que a gente entenda que há um tempo para todas as coisas. E há também uma forma para realizá-las. Então a pessoa às vezes chega e diz: não, eu vou ajudar determinada pessoa. Mas de que forma você vai ajudar essa pessoa? Eu vou ajudar ela num roubo a banco. A pessoa está fazendo um corre. Foi lá, eu aprendi essa expressão lá em Mata Escura, evangelizando. Aí um desses que a gente evangeliza, não, pastor, eu acabei de vir de um corre. Na minha mentalidade ele estava fazendo Cooper, né? Eu olhei assim, tinha uma barriguinha e falei, tá precisando mesmo, realmente, fazer uma caminhada, uma corridinha, né? Depois os irmãos, não, pastor, corre é porque ele foi fazer um assalto. Eu digo, Senhor Jesus, que misericórdia, né? Então a gente tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa diz, você é meu amigo mesmo, vamos fazer esse assalto comigo, que eu lhe prometo que só vai ser esse, depois eu viro crente, fico na sua igreja o resto da vida. A gente vai? Não. Como uma vez uma pessoa me disse que fizeram essa proposta, né? Uma pessoa disse, olha, eu vou para a sua igreja se você for para o camarote do carnaval comigo. A pessoa quase que aceita. Mas assim, por quê? É uma barganha, uma troca, então não precisa você ir lá. Eu não estou te chamando para você ir para a igreja, eu estou te chamando para você conhecer a palavra de Deus. Com o propósito de você se arrepender dos seus pecados, porque você pode ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e sair de lá mais condenado do que você entrou. Porque você ouviu e não creu. Então, é importante que a gente não perca esse senso de que a gente não está aqui para encher lugares de reunião. Nosso papel, se as pessoas virem, assistirem, se arrependerem e crerem, a gente vai ficar muito feliz. A festa no céu é quando um pecador se arrepende, mas eu sempre digo isso. É quando um pecador... Não tem festa no céu quando a pessoa é batizada. Não tem festa no céu quando a igreja aumenta o número de espectadores. Ou até mesmo quando a igreja aumenta o número de membros. Não tem festa no céu. A festa no céu é quando o pecador... E quando é que a gente sabe que o pecador se arrepende? Quando há frutos na vida dessa pessoa que apontam que ele se arrependeu. É como, por exemplo, o agricultor, ele vai comemorar a colheita antes da colheita? Tantas coisas podem acontecer e a colheita nem existir. Pode vir uma seca, pode vir um dilúvio, pode acontecer algumas coisas. Você vai celebrar a colheita antes dela existir. Então, esse senso que as pessoas têm tido na igreja, de que é na verdade um barateamento da graça e um desvirtuamento da obra de Cristo. A obra de Cristo não é para encher lugares. A obra de Cristo é para encher pessoas arrependidas do seu espírito. Então aqui ele diz, vendo um homem tratado injustamente. Irmãos, é o que mais a gente vê hoje. Já pensou se toda pessoa que a gente visse tratada injustamente, a gente fosse resolver pelas vias de fato o problema? A quantidade de homicídios que ia ser? Não, a gente não resolve o problema desse jeito. Mas parece que ainda é a forma que alguns preferem. Cometer violência uns contra os outros. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Aos olhos de alguém, pode parecer bom, mas é mal. Olha, irmãos, é importante que você não negocie princípios que a Bíblia deixa claro. Não nos cansemos de fazer o bem. O cristão, ele faz o bem.
Ele não faz o mal. Ah, não, eu estou fazendo mal, mas o mal é por uma boa causa. Não existe mal por uma boa causa. Isso pode existir para o mundo, para a gente não. É como, por exemplo, os homens justificam as guerras. Então, foi um problema muito grande que teve que se enfrentar nas duas grandes guerras. Por quê? Porque o cristão, ele não pode matar outra pessoa. Mas as igrejas todas se juntaram, quando digo igrejas evangélicas, católicas, todo tipo de igreja, se imaginar, em favor de dizer, olha, inclusive reformados, pessoas reformadas que pregavam essa doutrina nesse aspecto, ao nosso ver, né, é raro feio. Dizer, olha, não pode matar, mas existem exceções. Não existem. Não existe. E muitos dos soldados que morreram na Primeira e Segunda Guerra Mundial se diziam cristãos, evangélicos. E acreditavam, porque os pastores daquela época ensinavam assim, que eles estavam lutando por uma boa causa. A gente vê nos Estados Unidos esses soldados que foram enviados para o Iraque, para o Afeganistão, para a guerra do Kuwait, né, para aqueles que são mais antigos, como eu, muitos desses eram cristãos, evangélicos. Mas o que é que acontece? Eles foram ensinados que, por causa da pátria, por causa de um bem maior, você é autorizado por Deus a matar. Não é. A gente não tem essa autorização. Mas os homens continuam ensinando assim. Principalmente uma igreja aqui do Brasil é muito famosa por ensinar isso, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ela foi plantada aqui pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Elas romperam os laços há alguns anos atrás, quando a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos começou a aceitar, né, pastores e pastoras homossexuais. Aí a Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu, mas rompeu entre aspas, né? Mas não tem ligação. Mas eles são totalmente defensores dessa questão de que você pode sim, em algumas situações, matar, bater. Tem até um pastor, né, que diz que se morasse nos Estados Unidos andaria com a arma na cintura, né, o Augusto Nicodemos. Então a gente tem que tomar cuidado porque está aqui na Bíblia. Moisés fez isso e foi errado. E ele teve que passar 40 anos para entender que não é daquele jeito que Deus quer que a gente faça a sua obra. A gente não faz a obra de Deus com violência, com raiva, com ódio. Então, preciso que a gente tenha parâmetros. Por que é tão difícil isso, irmãos? Porque é sempre difícil mortificar a carne. Ô irmão, quando a gente apanha, qual é a nossa vontade natural? Se vingar. E se a gente tiver condições reais de reagir à violência, aí é que a gente quer mesmo. Mas a Bíblia diz o quê? Não vingueis. Ao Senhor pertence a vingança. Ele é que vai fazer naquele grande dia. Mas é difícil para a gente. Então, às vezes, a pessoa vem e comete uma atitude contra a gente. Não, mas em nome de Deus eu vou lá tirar satisfação. Em nome de Deus? Mas como assim em nome de Deus? Deus está nessa situação? Claro que não. Então aqui Moisés tem que aprender dessa forma. Ele, entendendo errado, tomou a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Olha que coisa. Então Moisés entendeu o que Deus queria na vida dele, mas entendeu da forma errada. Muitas pessoas começam a ter um relacionamento, né, com a Bíblia e de repente elas se enveredam para a área da assistência social, né, por assim dizer. Não é o sopão, é o dar roupa, é o distribuir comida. Eu não sou muito de palavra e de pregação, eu gosto de botar a mão na massa. Você não está botando a mão em massa nenhuma. Quem bota a mão na massa é quem está pregando a palavra de Deus. Porque essas coisas, distribuir comida, ajudar,
quem tem menos. Irmãos, os ímpios fazem. A motivação deles é toda errada, mas eles fazem isso. Agora, pregar a palavra de Deus, só a igreja tem esse privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade. É por isso que o inimigo quer que a gente entre em uma espécie de concorrência para ver quem é mais caridoso. Ah, pastor, mas não pode o centro espírita dar tantas cestas básicas, a gente que é uma igreja evangélica, por que não vai dar mais cestas básicas? Mas pastor, o islamismo abriu um hospital aqui e abriu um centro odontológico de graça para as pessoas aqui. Por que a gente não faz a mesma coisa? Porque a gente tem uma coisa que o islamismo não tem. A gente tem uma coisa que os espíritos não têm. É o que? É o evangelho. É o que nos diferencia de todos os demais. E é isso que a gente tem que pregar. É isso que a gente tem que fazer. É o que ninguém tem, que só quem tem Cristo pode entregar, é a palavra. Isso tem que ser a nossa prioridade. Fazemos outras coisas? Claro que fazemos. Podemos alimentar as pessoas? Podemos e iremos em muitas situações, mas não como prioridade. A prioridade é salvar almas. Fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. O que adianta a pessoa morrer com a dentição toda bonita? Vamos imaginar que a pessoa fez um tratamento odontológico, 40 mil reais para ficar com um sorriso perfeito. Mais ou menos isso, irmão? Ou mais? Imagine, 40 mil reais para ficar com sorriso. Eu falo, por que calma? Não é. Meu Deus, sabe essas coisas, ele sabe logo. O Paulinho também sabe, né? Oh, Deus. Então, a pessoa gastou 40 mil reais e 40 vezes no cartão. Misericórdia. E morreu, estava pagando ainda a 15ª prestação. A pessoa morreu, o que adianta agora aqueles dentes tudo bonito, implantado lá, de porcelana? O que adianta ali? Nada, irmão. Então, é preciso que a gente tome cuidado para a gente entender que a salvação continua prioridade. A gente não está aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Foi Deus, tá vendo, irmão? Foi Deus que fez o rico e fez o pobre. E nos deu, inclusive, o privilégio de nos ajudar mutuamente. Quem tem mais, dê para aquele que tem menos. E em tudo haja igualdade. Então a igreja não pode, e eu estou insistindo isso porque a gente tem assistido isso basicamente todos os dias. Hoje, inclusive, tem se tornado uma das estratégias dos falsos profetas para tirar dinheiro do povo. É dizer que tem uma obra social para ser mantida. Então, olha, irmãos, esse dinheiro não é para mim. É para sustentar um orfanatozinho. O orfanatozinho tem lá 10 crianças, gasta para manter ele menos de 5 mil reais por mês. Quanto é que o falso mestre ganha pedindo dinheiro? 1,5 milhão. 1.495.000 vai para o bolso dele, 5 mil vai para o orfanato. E 5 mil é do orfanato e 5 mil é para fazer umas fotos bem bonitas do orfanato para poder pedir dinheiro com foto bonita, né, nas mídias sociais. Então, não, irmãos, esse não é o nosso papel. Percebeu por que as pessoas fazem tanta propaganda de obras sociais? Porque tem gente entrando nessa área até para ganhar dinheiro. Porque dá para ganhar dinheiro fazendo isso. Então, não devemos perder o foco. Moisés aqui perdeu o foco. Não é desse jeito, Moisés. E foi preciso 40 anos para poder ele recuperar o foco. Então aqui, versículo 26, no dia seguinte aproximou-se a uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? E eu acho interessante a resposta, porque assim, por mais que essas pessoas estejam todas erradas, mas elas estão certas também. Vem cá, uma pessoa que você vê matando alguém hoje e diz para você não empurrar o outro amanhã, que moral essa pessoa tem?
nenhuma. É como a gente está falando aqui, o pastor que pede dinheiro na televisão, ele diz: olha, você tem que deixar de ser avarento, dê seu dinheiro para mim, deixa que eu sou avarento por vocês. Que loucura, irmão. Aí você vê as pessoas que dão o seu dinheiro, a maioria, um salário mínimo, 2 salários mínimos. E o pastor nem esconde, é jatinho, é carro importado, é casa de milhões, e não esconde não, todo mundo sabe que eles têm esse tipo de vida. Mas esse homem disse que eu tinha que dar tudo, e ele não está dando nada, ele só está recebendo tudo. Então aqui, esses homens aqui, eles são mais sensatos do que os evangélicos de hoje, que não enxergam o que está na cara deles, os falsos mestres lá, na cara deles, e eles são os principais defensores do falso mestre. Aquele que deu o salário todo para a falsa igreja, vá lá falar alguma coisa da falsa igreja para você ver. Ele é capaz de ter a unção de Sansão e pegar uma queixada de jumento que ele dá em você. Cuidado. No dia seguinte ele se aproximou e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros. Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Irmãos, a melhor forma de se ensinar ainda continua sendo o exemplo. Jesus ensinava assim. Jesus ensinava com as palavras e depois demonstrava as palavras com o seu comportamento. Então, é preciso que a gente também adote esse estilo de ensino. De nada adianta eu pregar uma coisa e viver outra. Já dizia um pregador do passado que muitas vezes nós destruímos com as nossas ações o que construímos com as nossas palavras. Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A gente pensa que o que a gente está fazendo ninguém está vendo, tem alguém que está vendo. Nada do que a gente faz fica oculto. Isso fica oculto para os homens, mas Satanás está vendo e Deus também. Então é importante que a gente tenha esse senso na hora de julgar a gente. Às vezes nós somos muito coniventes com os nossos erros, e a gente tem que ser mais exigente com a gente mesmo. A Bíblia nos ensina isso. É o teu olho, tem que arrancar. Pastor, mas não tem jeito de botar um tapa-olho? E aí depois eu unjo, faço uma campanha, faço um jejum especial. Não, tem que arrancar. É o pé, tem que decepar. Mas pastor, decepar? Eu vou engessar ele. Eu vou botar um aguilhão nele para ele não ir para o lugar. Não, Deus mandou cortar. Porque o que o Senhor Jesus está querendo mostrar para a gente é algo que a gente aprende hoje com a medicina. A contaminação do corpo. Quando uma parte começa a apodrecer, ela vai contaminar o corpo inteiro. Então, é preciso que a gente seja extremamente radical em determinados momentos, para o bem do corpo. Senão, vai crescer aquele mal e a pessoa vai morrer. Então, aqui, o que a gente está aprendendo é esse princípio. Versículo 28. Acaso querem matar-me como fizeste ontem com o egípcio? A estas palavras, olha que coisa interessante. Moisés fugiu de quê? Das palavras. E tornou-se peregrino na terra de Midian, porque onde lhe nasceram 2 filhos. Quanto tempo durou essa segunda fase da vida de Moisés? 40 anos. Olha que coisa, irmãos. 40 anos. Quando às vezes a gente pega ali a narrativa da vida de Moisés na carta aos Hebreus, às vezes a gente não tem essa noção. Em Hebreus fala, né? Porque Moisés, pela fé, não
quis ser chamado de filha da filha de Faraó, rejeitou. De fato, tudo isso aconteceu. Mas olhe o tempo para Deus ensinar isso para Moisés. Que tudo ser Deus é nada. E olha que coisa interessante. Moisés nunca teve o mesmo sentimento de Jacó. Apesar de ter uma vida até parecida. Como foi a vida de Jacó? Ele foi tomar conta do gado do pai da sua esposa. No caso, eles tinham até um parentesco, Labão com Jacó. Mas Moisés foi tomar conta do gado do pai da sua esposa e nunca quis ser dono de nada. Percebe a diferença? Por quê? Porque ele já tinha tido tanta coisa no Egito. E gerou o que para ele? Só desilusão. Do que adianta eu pegar um gado hoje aqui? Eu sei que tem irmãos aqui que tem fazendas com mais de 1000 cabeças de gado. Não vou apontar para ninguém. Inclusive a Barba denuncia isso. Então, o que adianta você pegar um gado e você costuma fazer isso com gado, Você bota aquela sua marca ali no gado. Vai mudar o que sua vida? Você vai morrer melhor sabendo que você tem 1000 cabeças de gado? Será que a morte de quem tem 1 bilhão na conta é diferente da morte de quem não tem nada na conta corrente? Não, irmão, morte é morte. O problema é o que vai acontecer depois da morte. E o que vai acontecer depois da morte, a gente sabe se a gente olhar para como a pessoa viveu antes da morte. Por isso que Jesus traz essa ligação. Tem uma porta, tem um caminho, tem um final. Esses eventos estão interligados. Então, a pessoa não cai no céu. Eu nem queria estar aqui. Fica só esses anjinhos. Eu nem queria estar aqui no céu. Tem essa rua aqui de ouro. Eu sou uma pessoa mais humilde. Ou então a pessoa... Como eu vim parar aqui no inferno? Eu sou uma pessoa tão boa. Boa? Então, há um caminho, irmãos, a ser percorrido. É preciso que a gente entenda isso, porque parece hoje que ir para o céu é a coisa mais fácil do mundo. A Bíblia diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E o verbo esforçai-vos é do grego agonizai. Um esforço que você quase desmaia. Pastor, mas a salvação é pela graça. Eu sei. Porque se não fosse a graça, mesmo com todo o nosso esforço, a gente não iria merecer o céu. Se não fosse a graça, a gente colocaria o nosso esforço em qualquer coisa, menos em agradar a Deus. O que faz a gente se esforçar na direção certa? A graça. O que é que nos dá força para que a gente se esforce na direção certa? A graça. Mas dizer que as pessoas, pela graça, vão para o céu, parecendo que está entrando no shopping center, no supermercado, pelo amor de Deus, irmãos, é rasgar o Antigo Testamento, é escarnecer da cruz de Cristo. Então, é preciso que a gente volte à palavra. A igreja da nossa geração tem abandonado a Bíblia já há alguns anos. E nós precisamos, mais uma vez, a semelhança do que aconteceu na Reforma, nós precisamos voltar para a Bíblia. Porque se a gente começar a ler a Bíblia com mais dedicação, a gente vai perceber quanto engano religioso há no universo evangélico dos nossos dias. Então aqui, já para a gente concluir, porque tem que ter a live. Glória. Mas, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. A sarça é uma árvorezinha baixa que tem muito no deserto. E o que chamou a atenção de Moisés? Ela ardia, ela queimava, mas ela não consumia. Quando a gente faz uma fogueira, o que acontece? Principalmente fazer um churrasco, de Deus, o churrasco é de Deus.
Então, quando a gente faz uma fogueira, a madeira, o que acontece com a madeira? No outro dia só tem o quê? Pó, cinza. O que ele está vendo aqui é um fenômeno que ele não está entendendo. Mas como assim? Tem fogo ali, mas não está queimando. Então, aquilo chamou a atenção dele. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus. E é tão maravilhoso, porque acontece isso com a gente. Deus tem sempre uma forma de chamar a nossa atenção. Uma das formas de Deus chamar a nossa atenção é a dor. Oh, glória. Mas tem outras formas também dele chamar a nossa atenção, irmãos. A gente parece crianças num playground se divertindo, e Deus está querendo chamar a atenção daqueles que são seus filhos. Quando a gente chega, vocês já viram como é a saída de uma escola? Tem um monte de criança num espaço de tempo, num espaço pequeno, né? Geográfico, que é chamado, né? Aquele vão da saída. E aí vai chegando quem? Os pais. O pai de fulano vai chamar Beltrano? Não, vai chamar quem? Fulano. Fulano que é o filho dele. Então é mais ou menos assim, está todo mundo no mundo, né? Parece um grande playground. Mas Deus vai chamar quem? Os seus filhos. Ah, porque não me chamou? Filho. Ah, mas eu queria ser tanto filho de Deus, quer mesmo? Se você quisesse mesmo ser filho de Deus, você seria. Na Bíblia a gente nunca vai ver alguém que quis ser filho de Deus e que foi rejeitado. Que a gente vê o contrário. A gente diz que quer ser filho de Deus e depois a própria pessoa rejeita a Deus. Mas Deus não rejeita aqueles que o buscam. Então, Deus tem filhos, irmãos, e Ele trata esses filhos, Ele trata esses seus eleitos de uma forma diferenciada. Mas essa forma diferenciada não é como o mundo pensa. A gente pensa da forma seguinte. Então, vamos imaginar como é que vivem os filhos do homem mais rico do Brasil. Será que esses meninos comem bem ou eles são desnutridos? Será que eles dormem num colchão de R$5 ou num colchão de R$20 mil? Será que esses meninos eles pegam um ônibus ou eles andam de motorista helicóptero? Então a nossa visão de quem tem pais poderosos e ricos é que a vida vai ser mais fácil. Mas Deus não é assim. A gente tem um Pai que é todo poderoso. E por isso Ele faz com que a nossa vida seja toda difícil. Para que o seu poder seja aperfeiçoado na nossa fraqueza. Porque quem é que tem que ser glorificado? Se a grandeza é nossa, irmãos, se a gente tem alguma grandeza, a glória não é de Deus. É como uma pessoa que diz: eu estudei muito e preparei esse sermão que eu trouxe para vocês. Que bom, que sermão bonito. Mas não tem Deus. Porque se foi só o seu esforço, então não tem Deus. A gente vai ver que tem pessoas que escrevem livros, elas sentam e escrevem livros, né? Como alguém pode pintar um quadro, como alguém pode dedilhar uma canção ou escrever uma canção. As pessoas têm esse tipo de dom que Deus deu na criação. Mas você ser filho de Deus é outra coisa. É outro tipo de tratamento. Então aqui, já nessa passagem, Moisés vai se aproximando e Deus diz: ei, tira a sandália dos teus pés. Percebe? É o primeiro momento que ele está tendo ali. A gente podia dizer assim: mas Deus, você poderia ser rigoroso mais com Moisés lá para frente. É o primeiro momento, vai assustar ele. Ô, irmão, é no primeiro momento que você tem que entender. Você já pensou uma criança nascendo e o médico dizendo: deixa ela respirar daqui a umas 2 horas? Eu não vou bater no bumbum para ela chorar e respirar não, porque eu não quero que a mãe se traumatize.
Se uma criança passar 2 horas sem respirar depois de sair do ventre da mãe, ela vai viver? Não. Agora imagine, se você quer atrair uma pessoa para Cristo e você não mostra o Cristo da Bíblia para essa pessoa, você acha que essa pessoa tem alguma chance de ser salva? Claro que não. Como crerão a respeito de quem nada ouviram? Então aqui Moisés está aprendendo isso. Outra coisa que Moisés passa, e a gente que já leu lá no Antigo Testamento, mais especificamente em Êxodo, Moisés está indo obedecer a Deus, mas o seu próprio filho não tinha sido o quê? Circuncidado. E aí o que Deus faz? Pega Moisés e quase mata Moisés. E aí a mulher sábia, tá vendo? A esposa de Moisés, entendendo, circuncidou o filho. E ainda disse: para mim tu és um homem sanguinário. A pessoa pensa que ela está brigando, que é briga de marido e mulher. Não é, ela está tendo a constatação disso, né? Então como é que ele podia ir falar com um povo da aliança se ele mesmo não estava vivendo debaixo da aliança? Então aqui nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. Seu dia pode ter sido maravilhoso hoje, ou seu dia pode ter sido muito difícil hoje no relacionamento interpessoal. Você lidou com pessoas que te trataram mal e que te deram muito trabalho, mas essa não é a nossa luta. A nossa luta não é e nunca será contra carne e sangue. Ela é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Então a nossa luta é contra esses seres, e eles usam pessoas. Eles podem usar um grupo de pessoas hoje e a semana que vem outro grupo. Ah, graças a Deus aquele grupo não está lá, vem outro, é pior. Ó Senhor. Aí é capaz de a gente dizer: rapaz, aquele grupo da semana passada era mais tranquilo. Que a nossa luta é contra o inimigo. Então, aqui, os irmãos da live já podem se preparando para a live, porque o povo está esperando, né? Antes da live fica assim, 2 acessos. Aí começa a live, 4 acessos, dobram o acesso, aleluia! E irmãos às vezes ficam entrando e saindo para ver que hora que começa a live. Ah não, o pastor ainda está falando, ainda dá tempo. Aí quando vê os irmãos passando assim, ele diz: não, agora vai ter um louvor é bem. Então vamos aqui concluir para a gente ter a live. Aleluia. Então, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha que coisa bonita, irmãos, porque aqui Estevão já tinha explicado, já tinha falado, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Agora ele fala lá na frente: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés tremendo de medo. E é isso que a gente às vezes hoje não entende. A pessoa diz: ah, hoje eu passei a noite toda assim, uma intimidade com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Foi, acordou como? Ah, acordei um salto de alegria. Foi mesmo com Deus. Por quê, irmãos? Você já viu? Imagine você. Vou dar um exemplo assim que é nada. Você já viu uma baleia? Baleia mesmo. Aqueles mamíferos enormes que vivem no mar. Vamos imaginar, né? Você é esse pedacinho de dedinho, aí vem uma baleia que é 5 vezes, 10 vezes o seu tamanho, e você encontra ela enquanto você está nadando no mar. Você vai ficar feliz ou você vai ficar assustado? A baleia, você não faz parte do cardápio dela. A baleia não come seres humanos, né? Mas a gente se depara com um animal daquele tamanho, o que a gente sente? Sente o quê? Medo! Né? Mas daí para explicar, mas ela não quer te comer, ela quer brincar com você, brincar comigo! Né? Agora você vê, a gente vê uma baleia, fica com medo. Imagine Deus! Você teve um encontro com Deus.
e não teve temor nenhum. É sério que você teve encontro com ele? Você pode enganar qualquer outra pessoa, mas a mim você não vai enganar não. Porque todas as pessoas que se encontraram com Deus na Bíblia tinham um temor tremendo. Por quê? Porque Deus merece, inclusive, o nosso temor. Isso significa que eu não sei que Deus me ama? Eu sei que Deus me ama. Em Cristo eu sei que Deus me ama. O Espírito Santo testifica que Deus me ama, a ponto de eu me considerar filho dele. Mas isso não diminui a grandeza dele. Não diminui o nosso senso de perplexidade da sua grandeza e da nossa pequenez diante dele. Então, se relacionar com Deus é sempre um relacionamento que tem muito temor. E quando a gente descobriu a maravilha do temor a Deus, irmãos, é como um freio do carro. Às vezes você está andando no carro e quem gosta de andar de carro não pensa muito no freio, né? Pensa mais no acelerador. Agora, e na hora de parar? Se não for o freio, para como? Ah não, eu faço igual os Flintstones. Eu boto o pé para fora e piso no chão. Não, meu filho, não vai dar certo. Com exceção de Quinho, não dá certo com mais ninguém, né? Então, o freio é tão necessário quanto o acelerador. O que você está dizendo, pastor? Ter o senso de que Deus nos ama é maravilhoso, mas ter temor a Deus é tão necessário quanto a certeza de que Ele nos ama. Eu nunca vou poder amar a Deus corretamente se eu não tenho um temor santo por Ele. Que relacionamento é como um filho mal educado, virando para o pai e falando, né? Diga aí, velho. Se eu vejo uma criança falando isso, irmãos, eu fico indignado. O meu velho falou isso comigo. O seu velho? Eu sou o pai. Eu não sou velho. Eu sou o pai. Você tem que respeitar. Então, é preciso que a gente entenda. Deus não é o nosso brother. Ele é o Criador do universo. Ah, mas Deus é meu pai. Dificilmente Deus vai ser pai daqueles que não enxergam Ele como Deus Todo-Poderoso. Então essas pessoas que têm esse senso assim de libertinagem na presença de Deus só revelam que não o conhecem. Porque os próprios serafins não têm essa intimidade. Então aqui para a gente concluir, para poder a gente louvar, aleluia, né? Aqui tem um serafim e um querubim, aleluia. E só para explicar, não tem hierarquia entre os anjos não, viu? Anjos e arcanjos, é a única hierarquia que existe, viu? Vamos concluir aqui. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Se Deus permitir, a gente continua amanhã. Mas o que eu quero que você entenda, e por isso eu li até essa parte final, é que, mais uma vez, como a gente falou no início, nosso relacionamento com Deus nunca pode ser do nosso jeito. Ele é do jeito de Deus. E Ele é do jeito de Deus há milhares de anos. E Ele não vai mudar o jeito dele por causa da gente. Então é preciso que a gente olhe para histórias, né, narrativas bíblicas como a de Adão e Eva, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Noé e todos os demais habitantes da terra. É preciso que a gente entenda que é o mesmo Deus que a gente se relaciona hoje. E Ele tem princípios claros e Ele transmitiu a nós, que somos seu povo, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser cultuado. De maneira que quando a gente desobedece esses princípios, a nossa desobediência é muito maior do que a do ímpio que não sabe. Porque a gente sabe e não faz. Então, como a gente aprende, você está chegando perto de Deus, tira a sandália dos pés, porque não é do seu jeito. É do jeito de Deus. É Deus quem determina como as coisas devem ser feitas em seu nome. Se você quer fazer algo em seu próprio nome,
ou em nome do mundo, ou de alguma organização do mundo, tudo bem. Aceite as consequências. Mas há consequências piores para aqueles que usam o nome de Deus para defender os seus próprios interesses. Então, quando a gente fala de Deus, quando a gente prega a respeito de Deus, quando a gente se coloca nesse importante ofício de ser mensageiro de Deus, é preciso que a gente entenda o perigo. O perigo de não cumprir cabalmente o nosso ministério. Então, que o Senhor nos ajude a dia entendermos que é um privilégio sem tamanho conhecer o Evangelho, mas isso também coloca sobre nós deveres que nós devemos abraçar e fazer com todo amor, porque nos foram entregues também por amor. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Agora o microfone vai funcionar sem falhar, vocês vão ver. Ó Senhor Jesus. O microfone só vai de Paulinho. Misericórdia, Senhor. Não, o povo lá fora me pega. Meu Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, louvado para nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso amado pastor. Que Deus continue derramando graça. A mesma graça que o seu Deus, Senhor Estevão, e sabedoria que o Senhor também dê a ele e a nós também, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, Senhor, em todos os nossos encontros, Senhor. Não preciso ser reconhecido de ninguém. Tua glória é fazer com que conheçam a Ti. Diminua. E que diminua pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais.
meu prazer. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento, Senhor. Que a nossa mente e o nosso coração estejam guardados em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o propósito maravilhoso que o Senhor tem nas nossas vidas, de nos fazer santos, como o Senhor é santo. Ajuda-nos a entender, Senhor, que a Tua vontade é infinitamente melhor para as nossas vidas do que a nossa própria vontade para elas. Possamos nos entregar, Senhor, corpo, alma e espírito, algo que Tu tem para nós, Senhor. E então venhamos a usufruir plenamente das bênçãos espirituais que já muito estão disponíveis para nós nas regiões celestes. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Se existe ainda algo obscuro na nossa mente, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar, para que o nosso relacionamento contigo, nosso relacionamento com o próximo, Senhor, esteja mais e mais refletindo a Tua divina eleição, Senhor, que nos alcançou em graça. Que seja visível, Senhor, a nossa eleição. Que a nossa maneira de falar, que a nossa maneira de agir nos entregue. Demonstre que somos Teus e que o Senhor é o nosso Deus. Todo-Poderoso Deus, onipotente, onisciente, onipresente Deus, misericordioso Deus que nos salvou pela vida do Seu próprio Filho. Ajuda-nos, Senhor, nessa compreensão bendita que nos liberta das amarras que ainda nos prendem a muitos conceitos e valores que já deveríamos ter deixado para trás. Obrigado mais uma vez por essa reunião de hoje, principalmente pela Tua presença, Senhor, nela, porque sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos, sem Ti não há nenhum tipo de benefício, Senhor, nas nossas ações e palavras, mas contigo tudo tem sentido, Senhor, e propósito. Obrigado. Nos leve em paz e nos mantém sempre debaixo dessa paz, que excede o entendimento, que está acima de todas as circunstâncias. Essa paz que grita em nós que o Senhor é o nosso escudo e que contigo não temos nada a temer. Louvado seja o Teu nome agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. Amém. Amém. Agora os irmãos vão ter que ir lá fora cantar mais uns 3 louvores.